paz do Senhor, meus queridos, graça e paz da parte de Cristo. Mais um vídeo para este canal. Se você chegou aqui e ainda não é inscrito, eu te convido, se inscreva no canal, deixe o seu like e vamos crescer juntos para a honra e glória do nome do Senhor. Chegamos no capítulo 25 de Mateus, estamos estudando o livro de Mateus, temos vídeos anteriores a este, desde o capítulo 1 até o capítulo de número 24, onde aqui falamos sobre o juízo final, sobre a grande tribulação que virá sobre o mundo, no capítulo 24, e falando a história de Jesus, o tempo que Jesus andou aqui na terra, todos os seus ensinamentos, o batismo de Jesus, é muito interessante. Hoje chegamos no capítulo de número 25, e o capítulo de número 25 de Mateus ele é muito conhecido pela parábola das 10 virgens. As 10 virgens que ali estavam, e Deus vai contar esta parábola simbolizando a igreja, simbolizando também aqueles que estão dormindo, aqueles que estão distraídos. E aqui vai falar sobre arrebatamento, o arrebatamento da igreja. Vai falar sobre o noivo que vai vir buscar a igreja. Então o capítulo 25 ele é conhecido também nos seus últimos versículos, ele vai estar falando, o próprio Deus dizendo sobre aqueles que fazem a obra de Deus de qualquer maneira, não alimenta o pobre, não ajuda aqueles que estão necessitados, e quando chegar naquele grande dia, o próprio Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então nós vamos estar lendo aqui do verso 1 ao 11, somente esses versículos, para que a gente possa aqui meditar. Diz assim: então o reino dos céus está semelhante a 10 virgens que, tomando a sua lâmpada, saíram ao encontro do esposo. Então aqui, é claro que a Bíblia está figurando a igreja e Cristo. Nós sabemos que dentro do Antigo Testamento, 2 arrebatamentos aconteceram. Qual foram eles? Gênesis capítulo de número 5, versos de número 23, 24 e 25, vai falar de Enoque. Enoque estava com Deus, andava com Deus, até que um dia Deus tomou para si, de forma que ninguém mais viu Enoque. Então Enoque foi o primeiro arrebatado na Bíblia. O primeiro que nós encontramos. O segundo está em 2 Reis, capítulo de número 2, verso de número 11, vai contar a história de um homem chamado Elias. Elias, ele foi arrebatado, ele estava andando juntamente com seu amigo, com seu aquele que foi o seu sucessor, Eliseu, e o Senhor tomou para si cavalos, e carros de fogo vieram e levaram Elias no rodamuinho para o céu. O segundo arrebatamento. E o terceiro arrebatamento, o próprio Cristo disse, em João, capítulo de número 14, verso de número 1 em diante, vai dizer: não turbe o vosso coração, vou vos preparar lugar. Então Jesus foi preparar lugar. Está falando sobre o arrebatamento da igreja. Este arrebatamento ele vai acontecer de uma forma que venha surpreender. Será um momento onde poucos esperam. Nós sabemos que a igreja ela é alertada, a igreja sempre é alertada para a vinda de Cristo. Então quando Jesus está aqui falando de uma forma simbólica, ele vai colocar as 10 virgens como 10 igrejas, as 10 virgens como os cristãos que estão esperando a vinda de Cristo. E ele vai colocar aqui o esposo, o noivo, como o próprio Cristo que vai vir buscar a sua igreja. 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. Nós vivemos um tempo onde esse número tem crescido para os loucos. São poucos que têm observado a lei do Senhor. São poucos que têm entendido que quanto mais se aperta, com que mais chega a situações complicadas, mas o Senhor está perto e nós precisamos nos aproximar de Deus. Nós precisamos se achegar a Deus. Estamos vivendo um tempo de loucura, tanto no meio do cristianismo, do evangelho, também no mundo. O mundo está totalmente desgovernado e sabemos que isso é o princípio das dores. Falamos isso no vídeo passado. Se você ainda não assistiu, vai lá assistir todos os vídeos, dá o seu like, se inscreva no canal. Estamos chegando aí à meta de 1000 inscritos, isso é bênção. Estamos chegando também a mais de 100 mil visualizações nos vídeos. Que Deus abençoe os irmãos que têm cooperado, têm ajudado, isso é bênção. E aqui vai falar então sobre as loucas e as prudentes. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Ou seja, o azeite aqui representa a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, o compromisso,
aqui representa muitas coisas. Nós vivemos um tempo onde as pessoas não têm compromisso mais com a obra do Senhor. E eu costumo dizer sempre, quanto mais compromisso na obra de Deus, mais eu me aproximo de Deus. Quanto menos compromisso, menos eu me aproximo de Deus. Eu me afasto do Senhor por não ter aquele compromisso, por não querer fazer. Fico de uma forma querendo fugir daquilo que Deus coloca diante de mim. Mas quando eu agarro aquilo que o Senhor me dá, eu me aproximo de Deus. Nós vivemos um tempo onde as pessoas estão fugindo. E aqui está falando, não levaram azeite, não levaram unção. É claro que eu poderia usar vários versículos bíblicos e texto bíblico para falar sobre azeite, para falar sobre unção, mas aqui nos cabe somente falar a respeito de estarmos vigilantes porque Jesus está voltando. E ele vai dizer, não levaram azeite, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Claro que quando nós falamos de azeite, de lâmpadas, falam sobre o conhecimento da palavra, sobre o conhecimento de Cristo. A palavra do Senhor vai dizer, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 19, versos de número 105, diz que é lâmpada para o nosso caminho. A palavra de Deus nos orienta. É na palavra de Deus que nós encontramos que Jesus vai voltar. É na palavra de Deus que nós temos a bússola, que precisamos estar preparados para esse grande dia que vai chegar. Jesus está orientando em um sermão no monte, falando sobre as 10 virgens, mostrando o reino de Deus. E todo o capítulo 25 ele fala sobre isso. Nos últimos versículos ele vai falar assim, aquele que não me alimentou, estive preso, não me visitaste, estive com fome e não me deste que comer, e vão interrogar e dizer, quando te vimos assim? Quando não fizeste a um desses pequeninos. Então nós precisamos fazer a obra do Senhor de uma maneira excelente, de uma maneira sabendo que Jesus em breve vem buscar a tua igreja, em breve vai chegar, e nós precisamos estar atento àquilo que o próprio Deus está dizendo, o que a própria palavra nos revela. Então nós vamos ver aqui no verso de número 6, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. E nós vamos ver no verso de número 5, no verso de número 5, diz assim, e tardando-se o esposo, todas adormeceram. Nós vamos ver que as 10 virgens esperavam o noivo. E as 10 dormiram. Aqui fala de igrejas. Todas as igrejas dormiram. Nós vivemos um tempo dormente. Nós vivemos um tempo onde o povo está dormindo. Na pandemia, nas doenças, nas tecnologias, em tudo que tem aumentado. As pessoas não têm se aproximado de Deus, têm se afastado. Vivemos um tempo dormente, pessoas que estão dormindo espiritualmente, estão afastadas de Deus e não querem se aproximar. Mas houve-se um clamor, aí vem o noivo. E o texto da Bíblia vai dizer que elas acordaram, porque o Senhor, ao voltar, aqueles que estão seguindo a tua palavra, aqueles que têm um chamado, o Senhor vai despertar eles. Nós sabemos que é momento de voltar para a casa do Senhor, é momento de retornar, é momento de estarmos novamente pedindo, Deus, faça de novo, haja um renovo espiritual, porque aquele que tiver o azeite, aquele que tiver preparado, aquele que tiver o Espírito Santo, como está em Efésios capítulo 4, verso de número 30, o Espírito Santo nos selou para aquele grande dia da nossa redenção, quando Jesus vem buscar a tua igreja. Então vai falar que aí vem o noivo. E então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos a vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós. Ide aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas saído para comprar, chegou-se o esposo, e o que estava preparada, entraram com eles para as bodas e fechou as portas. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que vós não conheço. Vigiais, pois, porque não sabeis a hora nem o dia em que o Filho do Homem vai
voltar. Ou seja, ele vai voltar. Jesus, ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou o terceiro dia e a palavra é que ele vai voltar. Esta palavra das 10 virgens é exatamente desta maneira. É importante entender aqui que aquelas que estavam preparadas entraram para o repouso, entraram para estar com o esposo, e logo que elas entraram, fecharam-se a porta. Nós sabemos que a porta vai se fechar. Hoje, em cada esquina que passamos, em cada lugar, há uma igreja com a porta aberta, né? Há um lugar onde se pode adorar a Deus, onde se pode invocar. Mas quando Jesus tirar a sua igreja da terra, esses lugares serão fechados. E aí a lamentação, a tristeza, a angústia será grandiosa. Por isso pregamos enquanto há tempo. Busca Jesus Cristo. Busca uma igreja mais perto da sua casa. Vá buscar o Senhor. Leia a palavra de Deus. Entenda pelo Espírito Santo aquilo que ela quer te revelar. E você será abençoado. Nós vamos ver que todo o capítulo 25, o Senhor está orientando e nos trazendo à memória para que nós possamos nos aproximar e ter mais compromisso na obra do Senhor. O Senhor Jesus mostra, no capítulo 23, a falsidade dos escribas, dos fariseus. No capítulo 24, o Senhor Deus vai falar sobre a grande tribulação, das lutas, que o amor se esfriaria. E no capítulo 25, ele continua falando que precisamos nos preparar para estarmos preparados no momento em que Jesus vir buscar a tua igreja. Uma grande verdade eu quero deixar aqui neste vídeo, que Jesus está voltando. Nós precisamos nos preparar. Que Deus te abençoe, abençoe a tua casa, a tua família. Continue assistindo os vídeos, continue nos apoiando, divulgue esses vídeos nos grupos e que Deus venha lhe abençoar em nome de Jesus. Forte abraço, até o próximo vídeo.